Olá, pessoal. Sou o professor Guilherme Claude e leciono a disciplina Cidadania. Então, muito bem. É, Vamos começar então falando de alguns conceitos que talvez, as pessoas tenham a seguinte pergunta: o que é cidadania e para que serve? Então vamos lá. Vamos acompanhar aqui esse pequeno texto aqui. E nós vamos fazer uma pequena explicação. A palavra cidadania vem do latim civitas e que significa cidades. Esse é o primeiro conceito aqui. O termo está associado a um conjunto de regras e estatutos pertencentes a uma comunidade política e social, influenciando nas condições de vida de um cidadão. Então, percebam o seguinte, pessoal. Primeira coisa, na questão etimológica mesmo, é o seguinte: a palavra cidadania vem do latim civitas, significa cidades. Então, vamos fazer uma relação aqui. O termo está associado ao conjunto de regras, estatutos, leis de uma comunidade. Mas que comunidade é essa? Política e social. Para que o cidadão possa viver em uma comunidade social, ele precisa ter algumas regras, um conjunto de leis para poder essa sociedade fluir normalmente. E essa questão aqui é interessante que a nossa sociedade, as sociedades modernas, ela tem essas questões mesmo, tá? Então vamos continuar. A palavra cidadania está associada ao conjunto de regras, já falei, estatutos pertencentes a uma comunidade política e social. Ah, eu repeti, mas para quê? Para mostrar esta imagem aqui, olha. Você está vendo que vocês estão percebendo que tem uma gama de deveres, direitos, conceitos que estão aqui dentro da cidadania. E você está vendo aqui, ó, cultivando a cidadania. E aqui temos, ó, direitos, povo, deveres, sociedade, participação. Todas essas palavras aqui, ó, dizem respeito ao quê? Um conjunto de regras, estatutos, está dentro de uma política e dentro de uma sociedade, tá? Então, como é que se cultiva a cidadania? Ora, fazendo o quê? Fazendo cumprindo as leis, não é? Tendo deveres pertinentes a uma sociedade. Continuamos aqui, pessoal. Cidadão é a classificação usada para definir um indivíduo que vive em uma sociedade. Ok. Diante disso, ser cidadão é possuir direitos e deveres de uma nação. Tá? Isso é muito importante. Então, cidadão é um indivíduo que vive em sociedade. Então, ele possui direitos e deveres. Tá ok? Olha só, o grifo na cor vermelha é muito importante perceber isso aqui, tá? Então, vamos continuar. Todo cidadão tem o direito de participar ativamente das decisões de um país ou de seu país. Isso inclui a escolha de governantes ou dos governantes que lhe representam. Por exemplo, então, aí é que nós podemos entender que o cidadão que vive em uma sociedade e que tem direitos e deveres e que participa da vida política e social de um país, ele tem como principal instrumento democrático de cidadão o voto. Ele pode eleger seus governantes que o representam. Tá? Isso é um dever do cidadão, é uma atitude do cidadão. Né? Aqui, o voto é um exemplo de direito político, logo é um exercício de cidadania, pessoal. Entendam isso, que um exercício de cidadania é o voto, que o voto, nós tivemos tantas lutas para conseguir esse direito e hoje é um direito que todos possuem. Então vamos lá. Então olha aqui, olha, de novo, o voto é um exemplo de direito político. Logo, é um exercício de cidadania. Nós temos aqui a urna eletrônica e em cima dela nós temos a bandeira nacional. Então, essa urna vai representar o quê? O nosso voto, né? A escolha de nossos governantes.
que vai o quê? Nos representar, tá? Como cidadãos. Então vamos continuar aqui. A cidadania surgiu da influência de cidades da antiguidade, como a Roma antiga, né? Grécia antiga. Então vamos lá. O direito à cidadania na polis. Polis é a cidade-estado. Na polis grega, que significa discutir e tomar as decisões sobre assuntos relacionados à economia, administração e assuntos militares de Estado. Então, a cidadania, então, ela foi influenciada por cidades antigas, da antiguidade, como Roma, como Grécia, né? Então, mas diretamente aqui, ó, na polis, que é a cidade, né? Cidade-estado grega, é que foi discutir esses assuntos. As pessoas se reuniam e começavam a discutir esses assuntos, e essas decisões faziam o quê? Os assuntos diversos relacionados à economia, administração, e que eram o quê? Pertinentes àquela sociedade. Então, continuando aqui, gente, a garantia da cidadania está entre os objetivos de educação de um país. Importante isso, gente. Para ser cidadão e ter garantias, isso é um dos principais o quê? Objetivos, né? A educação de um país é importante porque ela é um direito de cidadão. Além disso, os direitos e deveres podem variar de acordo com cada nação, tá, gente? Não é necessariamente no Brasil que nós estamos falando. Bom, vamos lá. Como eu falei agora há pouco, o direito de cidadania surgiu na polis, na cidade-estado grega. Então, olha aqui, a polis de Atenas, né? Nós temos aqui a representação da cidade e aqui as pessoas discutiam, E faziam o quê? Discutiam todo o destino político desta cidade aqui, tá? Isso é muito interessante para que possamos entender. Agora, e a nossa cidadania brasileira? Como é feita? Então, vamos lá. No Brasil, os direitos e deveres de um cidadão estão publicados na Constituição de 1988. Diante da lei, os indivíduos são iguais e têm as mesmas garantias e obrigações, independentemente de raça, origem, sexo, idade, religião, entre outros. Então, gente, as nossas leis estão inseridas o que aonde? Na nossa Constituição de 1988, tá? E lá está pautado que os direitos individuais e também os deveres também, tá? Tem obrigações, né? E tem o quê? Independente de raça, origem, sexo, religião, né? Então, isso aqui é o quê? É a nossa carta maior, carta magna, tá? O Estado ou o governo é responsável por preservar os direitos naturais do homem, que são a liberdade, a vida e a propriedade. Bom, gente, aqui ó, no Brasil, os direitos e deveres do cidadão estão publicados aonde? Na Constituição do Brasil, aqui ó, a Constituição é uma representação aqui ó, que a Câmara dos Deputados é um emblema aqui ó, a Câmara dos Deputados é que foi o que responsável por legislar, né? Que são as leis do nosso país. Então, a cidadania brasileira, continuando, os direitos políticos referem-se à participação ativa do cidadão no governo, ou seja, o exercício da democracia, realizado através de manifestações políticas. Então, gente, nós temos os direitos políticos que nós temos que exercer na democracia. Em uma democracia, nós vamos ter uma aula somente só disso aqui, tá? Para a gente entender melhor. No Brasil, um exemplo disso é o voto, que é obrigatório, mas em outros países é um ato opcional, tá? Por sua vez, os direitos sociais, entenda o seguinte, existem direitos políticos e os direitos sociais. Por sua vez, os direitos sociais incluem o direito ao trabalho, ao salário, à saúde, à educação, à moradia e por aí vai. Esses direitos sociais aqui foram conquistados, gente, diante de muita luta, muitas manifestações, tá? E isso aqui é muito importante, tá? Porque para exercer a nossa cidadania foi preciso o quê? Lutar por esses direitos sociais. Certinho? Ambos os direitos individuais estão baseados na justiça social. Então vamos lá. Os direitos sociais incluem o direito ao trabalho, a salário, a saúde, a educação e a moradia, enfim. Então nós temos o quê?
né, que isso aqui simboliza tudo isso aqui, as lutas em prol que, dos direitos sociais, fim da violência, creches públicas, valorização do salário mínimo, salário igual para trabalho igual. Então, isso aqui representa o quê? Que todos somos iguais, né, igualdade, e que nós temos que lutar pelos nossos direitos. Então, a cidadania brasileira, então, aos direitos sociais dos cidadãos, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, transporte, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância. Outros direitos foram conquistados ao longo dos anos, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, e por aí vai, gente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa primeira inserção, essa aula, e relembrar alguns conceitos fundamentais para a cidadania. E lembrando que a cidadania é um instrumento, é uma conquista de todos nós brasileiros e que por isso deve ser preservada e também tem que ser o quê? As pessoas têm nessa questão da cidadania direitos assegurados, tá? E que nós temos que observar sempre isso. Bom, por hoje ficamos por aqui, pessoal. Eu agradeço. Um abraço a todos e até mais.